Essa, meu amigo, minha amiga, é a melhor estratégia de vendas B2B para você que vende para empresas e que você pode aplicar agora aí na sua operação. E o que eu vou te falar aqui não é uma modinha, não é uma hype, alguma coisa que está rolando agora. Estou falando de princípio, tá? Que já funciona, sei lá, há alguns milhares de anos. Pode ter certeza que o que eu vou falar para você aqui, a sacada final, ela pode fazer total diferença no seu processo de vendas, no crescimento do seu negócio, da sua operação, do seu time. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te dizer aqui hoje, de verdade, pode mudar a sua vida. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é um pouco de uma história minha e que eu acho que foi algo que me bagunçou, né? Bagunçou um pouco da minha vida durante um tempo. E para muita gente pode ser que, eu estou vivendo no passado, é uma coisa errada, é uma falha que você já cometeu. Bom, em 2014 eu tive a oportunidade de receber uma negociação que eu tinha em 4 bitcoins. E, sim, de fato, eu achei algo ridículo, né? Hoje mesmo, com a queda de Bitcoin, estou gravando isso aqui em abril de 2025, o Bitcoin em queda está em 78 mil dólares, salvo engano, a última vez que eu vi. E o dólar, sei lá, 5,70 em reais, né? Então, cara, por que que eu não aceitei? Eu não tinha clareza de onde um Bitcoin chegaria. E por que eu estou te contando essa história? Porque isso é a mesma coisa do que está acontecendo agora, tá? Tem muita empresa, muito empresário esquecendo que tá passando um cavalo arriado, né? Não sei de onde você é, mas aqui em Goiás a galera usa a expressão, tá passando um cavalo arriado na sua frente, você tem que subir. Né? O cavalo com arreio ali é só subir que ele já tá rodando. Então, essas oportunidades, elas vêm e vão, né, de acordo com o desenvolvimento da humanidade como um todo e do desenrolar do mundo dos negócios. Então, o que está acontecendo nesse exato momento? A gente está passando por um momento de hiperpersonalização das coisas. Parou para perceber isso? Então, assim, tem gente que até hoje, tem empresa que até hoje não está usando inteligência artificial no seu dia a dia para trabalhar. Assim, você está indo muito contra a lógica. É tipo assim, é tipo você em 1998 falar, não vou usar celular não. Aí em 2006 você fala, celular. Aí vem o iPhone. Hoje não tem como. Hoje, assim, eu acho difícil ter alguma empresa que não usa um WhatsApp para atender o cliente, para falar com alguém. Então, assim, tem coisas que não tem como você ir contra. Inteligência artificial é uma delas. Mas você não falou que ia falar da estratégia? Bom, eu acho que antes de simplesmente falar qual que é a estratégia, eu preciso te dizer uma coisa, fazer um disclaimer com você. Não existe uma estratégia. Existem várias estratégias. E para a gente que trabalha vendendo para empresas, isso faz uma profunda diferença no seu processo comercial. Então, o que é o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui? Eu não vou te falar de uma estratégia. Tá? Desculpa, se você chegou até aqui esperando uma bala de prata, estratégia secreta, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é uma estratégia que vai fazer a grande diferença. É a aplicação dessa estratégia. Eu terminei um projeto para uma empresa e foi uma falha minha, como consultor desse negócio, não diagnosticar isso antes e não tratar o empresário, dono dessa empresa, da forma que eu acho que deveria ter sido tratado. É um tipo de pessoa que não implementa as coisas. Trava muito, fica com muito medo, não sabe se vai, o que ela pode fazer, mas e se der errado? Esse tipo de parceria é um tipo de parceria que, eu tô falando aqui do meu negócio, tá? Você faz o que é mais assertivo para você. É um tipo de parceria que às vezes atrapalha o meu formato de gestão, né? Então, além de vender há 20 anos, eu também empreendo há 14 anos, uma coisa que eu saquei foi, cara, tem que pôr na rua, tem que testar rápido. Por quê? Pra você errar logo e tchau. Entendeu? Você não vai jogar toda a sua operação em uma estratégia que não foi testada, mas você tem que validar, você tem que testar. Então eu passei por uma situação em que a gente desenhava uma estratégia, o empresário pegava, olhava, revisava, ia, não ia, fazia, não fazia, resumo da ópera. 3 meses se arrastaram e a estratégia não foi para a rua. Então a gente não tem clareza se dá certo, se não, se vai dar bom, se não vai. Então você nunca vai ter clareza até que você vá. Tem uma frase do Mike Tyson, né, que eu não lembro exatamente, mas era mais ou menos assim: todo plano vai
abaixo depois que você toma o primeiro soco na cara. Então, assim, a prática é muito diferente. Então, a estratégia que funciona, meu amigo, minha amiga, é aquela que você testa rápido. Eu estou falando de hiperpersonalização, estou falando de quê? Está rolando um movimento de agente de IA, está rolando um movimento de ter os dados do seu cliente no CRM organizado. Se isso não existe, você não vai conseguir executar o que 2025 e início de 2026 vai ser algo obrigatório. Não sei quando você está vendo esse vídeo, tá? Mas a gente não vai começar o ano de 2026 sem ter uma hiperpersonalização do processo de vendas. E quando eu falo hiperpersonalização, é algo do tipo assim, Elvis, eu vi que você gosta de música clássica, então por isso eu preparei uma promoção para você baseado nisso. Putz, Elvis, mas é muito complexo. Pode parecer agora. Sem um CRM, sem uma base de dados organizada, sem ter esse ponto de contato com o seu cliente. Mas daqui a pouco vai ser algo obrigatório. Então eu estou te falando que vai rolar uma coisa que vai mudar o jogo inteiro. E se você não testa pelo menos o básico, não põe na rua pelo menos o básico, você vai sofrer bastante. Porque, bom, se você lê a minha newsletter, vai estar ao contrário aí, mas esse livro aqui é o Disciplina é Destino, tá? Do Ryan Holiday. Que livro extraordinário. Esse livro está mudando a minha vida. Tá? E tem uma parte aqui que eu estou achando muito legal, que é uma parte específica sobre movimentação. E está aqui no capítulo 2, salvo engano, página 65, a parte de movimentos. E o que ele fala aqui especificamente? Né? Que durante a Guerra Civil Americana, que é aquela guerra do Sul contra o Norte, Estados do Sul contra o Norte, quando o Abraham Lincoln estava naquele processo de acabar com a escravidão nos Estados Unidos e tal, o general do Lincoln não se movia. Ele era muito lento. Então, se o cara tinha uma puta estratégia, tinha um pensamento analítico, o cara era brabo, mas não ia para frente. Então, assim, se você tem uma estratégia incrível, mas você não executa, você não movimenta ela, você está jogando tudo fora. Você está jogando todas as possibilidades fora. Mas eu nem tenho uma estratégia, eu nem sei por onde começar. Você tem que repensar o seu negócio. Você não sabe nem. Se você não tem nenhum plano de vendas, relaxa. Aqui embaixo tem um link para você conhecer o nosso kit Planejamento Comercial Express. Tá? É um curso Express que tem template pronto, material para você copiar e colar e criar um plano de vendas em um dia. Se você não tem nada, esse aqui vai te ajudar e é mais barato que uma pizza. Tá aqui embaixo. Mas se você já tem pelo menos um norte do que você quer faturar, de onde você quer chegar, você já tem clareza do seu objetivo. Então, ao invés de pensar em uma estratégia complexa, grande, robusta, vá fazendo no formato guerrilha, né? É assim que o Vietnã venceu os Estados Unidos, que é a maior potência militar do mundo até hoje, e eles venceram por guerrilha. Pequenas ações muito bem elaboradas, curtas. Então, é a mesma coisa que você tem que fazer com estratégias. Qual que é a estratégia que você vai executar? Se você não tem clareza da estratégia, então volte 2 passos e crie um plano de vendas. Tá? Nesse treinamento eu te ensino a fazer isso. Está aqui embaixo, vale a pena você conhecer. E por que eu falo desse exemplo aqui? Porque tem uma frase aqui que eu achei extraordinária. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Em suma, o movimento, seja nos negócios, nos esportes ou no combate, todos os grandes o têm, movimento. Aqueles que não se mobilizam lamentam o que poderia ter sido. Sabe aquele negócio de, eu poderia ter comprado 4 bitcoins, era $300 naquela época, tá? Eu poderia ter feito essa estratégia antes, eu poderia ter lançado antes, eu poderia ter começado, você podia ter testado antes. Quem não faz movimento, quem não se movimenta, quem não executa, quem não joga, mesmo dando errado, e vai dar errado, prepara para isso, fica se lamentando. Então, eu acho que como líder, e para quem trabalha com vendas B2B, que são vendas complexas, vendas consultivas, que geralmente o ciclo de venda é longo, não faz sentido você não fazer isso. Tá? Não faz sentido você não fazer isso. E, bom, deixa eu te lembrar, se você está aqui até agora e está fazendo sentido para você o que eu estou falando, eu fico muito feliz que eu posso trocar essa ideia contigo. Esse canal eu fiz para conversar com gente que está na trincheira. Eu estou aqui vendendo, eu estou atuando, eu estou treinando meu time, estou treinando clientes nossos. Então, são mais de 20 anos de experiência. Então, pô, se inscreve aqui no nosso canal, me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. Eu acho que faz sentido o que a gente já entregou para você aqui agora. E já dá o seu like nesse vídeo aí. Bom, segundo ponto, atenção às pequenas coisas. Seguindo aqui no mesmo movimento aqui do livro, né? Olha que interessante essa observação. Por falta de prego, perdeu-se um rei. Como assim? Olha só, é um poema e um provérbio antigo
né, sobre um cavalo que remonta a tempos imemoriais. E começa assim, ó, por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Então, por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. E por causa do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. E por causa do cavaleiro, a mensagem. E por causa da mensagem, a batalha. E por causa da batalha, um reino. Ou seja, por falta de um prego, perdeu-se todo o reino. O que isso tem a ver com a melhor estratégia de venda de todas? Quando você vai para a rua rápido, algumas coisas vão ficar faltando. Quando eu falo para a rua rápido, pega essa estratégia que você tem desenhado ou que você gostaria de testar, testa rápido. Você vai ter um feedback, você vai ter uma resposta do mercado, do vendedor. Não deu certo, deu errado aqui, deu errado ali. Você precisa se atentar aos detalhes. Qual que é o prego do negócio? Existem alguns indicadores dentro de processos de venda B2B que são extremamente relevantes. Cada operação, cada tipo de venda vai ter as suas variações. Existem alguns detalhes que são muito importantes. E eu acho que antes de falar de um indicador específico, né, existem vários, tem até vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. Eu acho que uma coisa que você tem que analisar é o seguinte: eu sempre sigo aqui um padrão e repasso isso para os nossos clientes, que é o quê? Pessoas, processos e tecnologia, necessariamente nessa ordem. Ou seja, antes de querer pensar em qual vai ser o CRM que você vai utilizar, as pessoas estão com você. A galera entendeu o processo, a galera sabe onde que a gente quer chegar, o plano está claro para todo mundo. Depois, existe um processo para isso tudo. E aí, em terceiro ponto, eu vou para a tecnologia. Parece ser estranho pensar nesse formato, e eu falo isso porque eu vejo cliente que fala, fui lá no CRM e mudei toda a estrutura. Mas na planilha, no papel, não está documentado, não está desenhado. Então, às vezes o empresário, o gestor fica confuso olhando ali na ferramenta e não consegue ver isso no papel. Então, gente, a última coisa que se faz é ir para a tecnologia, a última coisa que se faz é ir para o CRM, para o software que você estiver utilizando. Então, quando eu falo de olhar para os detalhes, de maneira geral, a primeira coisa é as pessoas do seu time, elas estão alinhadas? Primeiro ponto. Os processos estão alinhados? E, em último caso, a tecnologia, o setup para a pessoa trabalhar está pronto? Se isso não tiver ok, assim, tem muitas outras coisas que podem e vão atrapalhar a execução da sua estratégia. E se você ficou até aqui esperando uma bala de prata, uma estratégia secreta, eu quero te falar de novo, tá? A melhor estratégia para você vender muito mais em 2025, 26, 27, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas para você vender hoje, é aquela que você executa rápido. Tem que ser rápido. Por quê? Porque você vai conseguir ter prova, vai ter teste, vai ter resposta, vai ter resultado daquilo ali, e que você pelo menos teste por um período consistente de 30 a 60 dias, pelo menos. Porque a gente trabalha com ciclos de venda mais longos no mundo do B2B. Então, meu amigo, minha amiga, não existe nada mais importante do que executar uma estratégia. Então, assim, a planilha aceita qualquer coisa. Eu quero ver é no campo de batalha. Então, se você fica muito tempo pensando, pensando, pensando e não consegue agir, joga na rua do jeito que der. E com as respostas daquilo você vai alimentando. É o famoso MVP, né? Mínimo viável de produto, dos startups e tudo mais. Isso é o que vai fazer a diferença para qualquer estratégia. E claro, né? Se você, de fato, não tem uma estratégia desenhada e quiser aprender a fazer algo de maneira muito prática, eu acho que acho que vale a pena você conhecer o PCE. Você tem 7 dias para testar. Se você não gostar, caiu a luz aqui. Se você não testa, se você não gostar, pede seu dia de volta. Tá tudo bem. Então, eu acho que isso é um ponto que vale muito a pena. Se você está perdido ou perdida, você conhecer, porque reforça, é mais barato que uma pizza e pode fazer uma profunda diferença. Bom, é isso. Eu espero que de fato eu tenha pelo menos trago luz para você e te dado uma sacudida, porque lendo esse livro aqui está sendo uma sacudida para mim, está fazendo muita diferença no meu dia a dia, na minha rotina como gestor, na minha rotina como homem, como pai, como marido. Então eu acho que você precisa se atentar a isso. Movimente-se. Os maiores e melhores do planeta Terra, da história, sempre se movimentaram. A estratégia, sim, precisa ser analisada, pensada com cautela, mas não espere demais. Não espere estar pronto ou pronta para agir, porque isso pode te atrapalhar. Tá bom? Dito isso, desejo grandemente que você venda muito, que você cresça muito e não esquece, se inscreve e compartilha esse vídeo aqui com quem precisa. Vamos ajudar isso aqui a chegar a mais pessoas. E ó, tem um vídeo aqui que eu vou deixar do lado, que é um vídeo que a gente fez
de por que você não vende, tá? Alguns atributos do gestor, da gestora, que podem estar atrapalhando a sua vida em vendas, e são erros, assim, crassos que talvez você não está percebendo ali, e que esse vídeo pode gerar um insight para você e te ajudar a vender muito mais, tá bom? Dito isso, desligo, tamo junto, bora vender, valeu!